Olá, boa noite a todos. Para mim aqui ainda é boa tarde, ainda falta uns minutinhos antes de anoitecer. Agradeço a presença de todos aqui mais uma vez, nesta quinta-feira, para darmos prosseguimento às nossas aulas de passe em casa espírita. Hoje, oitava aula, não é? Dia 20 de setembro de 2026. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e com a bênção do nosso Pai Maior, nosso diretor espiritual desse trabalho, possa nos acompanhar e nos intuir para que tenhamos um bom desenvolvimento nesta aula de hoje. Então, com a permissão espiritual e com a nossa boa vontade, o nosso amor, o nosso carinho com esse trabalho, daremos continuidade, né, desse trabalho. Peço a todos, então, que para que esse trabalho chegue mais longe, alcance mais pessoas que precisam dessas aulas, deixem o seu like ali no cantinho, ativem o sininho para que se inscrevam no canal e assim que for postado o vídeo novo, vocês serão avisados com antecedência, né? É interessante também que ali tem um campo para comentários. Façam seus comentários sempre que quiserem, prometo que vou responder a todos os comentários, questionamentos, críticas, estamos abertos aí a qualquer comentário, sem problema nenhum. E mais interessante também e importante é a divulgação através das redes sociais. Eu pessoalmente coloco no meu Instagram essas aulas, essas informações, né? Para que sejam clicados no link e compartilhem então com seus amigos e simpatizantes da doutrina espírita. Se você não é espírita, mas simpatiza e conhece, gostaria de que alguém mais tomasse conhecimento, encaminha esse link que eu coloco no Instagram para os seus outros amigos, para os seus grupos. Quanto mais pessoas puderem nos assistir, eu não ganho nada com isso, absolutamente nada, mas a divulgação da doutrina espírita é primordial, é essencial para o mundo em que vivemos hoje tão difícil, né, numa situação tão complicada. Ok? Vamos lá então, para não perder o nosso tempo, vamos dar continuidade hoje. Qual a postura, como é que o médium deve se comportar, deve ser no dia da aplicação de passes? Hoje tem casa espírita, eu vou ter que ir lá dar passe, como é que eu devo me comportar? Quais são as atitudes, o que eu devo fazer, né? O que as obras básicas do espiritismo, segundo Allan Kardec, Herculano Pires, Chico Xavier, Divaldo, nos falam sobre isso. Embora o seu trabalho assistencial seja executado em horário determinado, inicie desde cedo a sua união com o plano superior. Desde cedo. É só a noitinha, 7, 8 horas, 6 horas eu vou para lá. Pode ir para lá 6 horas, mas já desde manhã cedo já se mantenha com a mente elevada, com o pensamento elevado, com o seu coração puro, né? Cultive a meditação relâmpago. Olha que interessante, meditação relâmpago. O que é? Nada mais é do que durante todo o dia, parando por alguns poucos segundos, onde você estiver mentalizando Jesus, abençoando o pedestre, meditando no serviço que lhe foi prestado, pelo agricultor cultivando os alimentos, vendo no seu subalterno, ou no seu colega, ou no seu chefe, o irmão em humildade. Então, tudo isso são preparações para um dia que você vai prestar o seu serviço, que você vai magnetizar, que você vai dar um passe. É importante você ter em mente elevação mental, elevação moral, não é? Aliás, isso é importante todos os dias, mas especificamente no dia do passe, vamos caprichar, né? Olha que importante, modere sua alimentação. Não é para você fazer jejum, mas modere a sua alimentação, contenha-se, fazendo refeições suficientes e sadias, sem exageros. Isso é uma dica que vale para todos os dias, para um bom espírito, para uma pessoa que queira ter saúde, é um conselho diário. Modere a sua alimentação, fazendo refeições suficientes e sadias. Não faça uso de álcool, o que não permitiria o trabalho. Procure fumar o mínimo e, se não puder evitar o vício de todo, lembre-se que para a perfeição do serviço, o tabagismo deve ser abolido. E eu complemento, não só o tabagismo, com o passar do tempo, você está frequentando a casa espírita, todos os seus vícios, todos os seus excessos devem ser eliminados. É claro que ninguém consegue isso do dia para a noite, estamos na carne, né? Estamos suscetíveis à vida social, à família, aniversários, a festas. Então, o que nós pudermos reduzir
e álcool, tabagismo, outros vícios, aquelas comidas gordurosas em excesso, aquela panelada, né? É tudo muito gostoso, tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Não foi eu que disse isso, você sabe quem disse. Então, vamos moderar na nossa vida, digamos assim, prazeres carnais, né? A comida, o álcool, o cigarro, tudo isso no dia do passe, muita atenção. Mas é um conselho para todos os dias da nossa vida. Durante a atividade do passe, né? Está na hora de ir para a casa espírita. Habitue-se a chegar ao local de trabalho com suficiente antecedência. Não é para sair correndo. Se você não puder chegar na hora, vai chegar atrasado, nem vai. Vai então para assistir a palestra, mas não vai dar passe, tá? Troque as manifestações afetivas que a camaradagem lhe impõe. Entretanto, reserve o melhor de você à prece. Chega lá em cima do laço, em cima da hora na casa espírita, entra na câmara espírita, que o pessoal já, na câmara de passe, que o pessoal já está ali todo preparado para começar a preparar as preces, a água fluidificada. Oi, como é que você vai? Abraço daqui, beijinho dali. Ah, soubeste o fulano? Ah, aconteceu isso. Apaga, esquece. Isso não existe. Além de chegar um pouco mais cedo, pelo menos uma meia hora antes, troque as manifestações afetivas e reserve o melhor de você à prece. Na prece preparatória, você fará a asepsia indispensável ao seu ser espiritual, pois ao adentrar na câmara de passes, é conveniente que você já esteja limpo por dentro. Tá? Penetre na câmara de passes e eleve de imediato ao máximo a sua concentração na tarefa. É o que eu falei, esquece assuntos paralelos, amizades. Só vê a pessoa no dia da casa espírita, no dia de atividades, chega lá, quer bater papinho, não. Você vai dar passe, chega mais cedo, 15 minutos, meia hora antes, pensamento elevado, não vai ficar abraçando, beijando ninguém, vai direto para a câmara de passe, faz a tua asepsia mental, te coloca em elevação e não tem mais conversa fiada. Sem conversas tolas, sem pensamentos divagantes, pois ao entrar na câmara de passe, você estará engajado em equipe espiritual, que depende da sua disciplina mental. Feito em silêncio o serviço preparatório, seja feita a breve prece e harmoniosa da equipe de passistas com o plano superior. Mantenha sua mente em prece, irradiando aceitação positiva e confiança em Jesus e a vontade resoluta no bem. É como eu estou falando aqui nesses minutos que a gente estou traduzindo para vocês, estou tentando falar de uma linguagem mais acessível. Vai lá para dar passe, não vai lá para confraternizar hoje. Você vai lá para se doar, você vai lá para você trabalhar. Isso é concentração absoluta. Tá? Com o coração cheio de amor, veja no enfermo, naquela pessoa para quem você vai aplicar o passe, que está à sua frente, o familiar que você ama desveladamente, o irmão necessitado, e envolva-o com todo afeto. A boca estará silenciosa, sem bocejos que perturbem ou orientações impróprias. A respiração deverá ser calma e pausada. Não há por que estar esbaforido, ofegante, né? Nenhuma preocupação quanto aos resultados do passe. A hora é de semeadura e a colheita pertence a Jesus. Nenhum temor, nenhuma ansiedade, serviço no bem e o bem como ocupação maior. É só isso que importa. Não se preocupe com o resultado. Será que vai fazer efeito? Eu conheço assim, essa pessoa aqui, ele é um conhecido meu, ele está com uma pessoa doente em casa, ou ele tem uma enfermidade, ou ele está passando por uma dificuldade com relacionamento, ao casamento, a parentes, pais, e tomara que esse meu passe vai equilibrar ele, vai dar força. Sem preocupação. Você não sabe, você pode suspeitar de qual seja a necessidade daquele enfermo, daquela pessoa que está ali. Pode ser teu pai, a tua mãe, quem quer que seja, você conhece toda aquela pessoa ali, todos os pensamentos dela. Você não sabe o que ele precisa e o que ele está passando. Você pensa que sabe, você não sabe. Faça o seu passe com amor desvelado, tanto para conhecido, parente ou então desconhecido.
faça da melhor forma que você possa fazer, porque é o teu fluido, os fluídicos, os recursos fluídicos espirituais que estão ali que vão sanar, que vão curar aquela pessoa. E o Pai Maior, Jesus, é que sabe aquilo que é necessário para ele. Não se preocupe com o resultado. Tá? Nos intervalos que surjam entre aquelas pessoas saem ou da maca ou da cadeira, saem até que entra outra, tem os intervalos. Mantenha-se em prece, pois tanto os irmãos encarnados como os desencarnados estão sendo assistidos e o seu concurso é de grande utilidade. Enquanto está saindo, tem aquela pessoa que está ali na porta entregando a água fluidificada, você mantenha-se de frente para a sua área de trabalho, ou a sua maca, ou a sua cadeira, pensamento elevado, olhos levemente fechados, em prece, sentimento de gratidão, disposição ao bem maior. Deixa que aquela pessoa que está lá na porta encarregada vai direcionar alguém para a sua cadeira ou para a sua maca, não tem problema. A hora que a pessoa estiver ali, você vai estar sabendo que ela está ali e comece o seu passe de novo. Não fique divagando entre uma saída e outra, trocando sinaizinhos com os colegas de passe, reparando que o ventilador está fazendo barulho, que o ar-condicionado está muito gelado. Tudo isso é para ser feito bem antes, não é para se preocupar na hora do intervalo do passe. Ao término do serviço, a prece de gratidão a Jesus, o médico divino. Deixe para fazer as despedidas afetuosas fora da câmara, pois seu serviço terminou para você, para o grupo de assistência espiritual, ele continua e as necessidades do ambiente adequado de trabalho ainda prosseguem. Não é porque acabou aquela fila de pessoas que necessitavam o passe, ou porque ainda não está na hora do atendimento fraterno, não está na hora de outra atividade, mas não tem ninguém para tomar o passe. Mantenha-se elevado, encerre ali então, apague as luzes, desligue a musiquinha de fundo, saia em silêncio, vá lá fora. Aí, se você quiser confraternizar moralmente bem com os seus amigos, é uma coisa, tudo bem. Mas lá dentro da Câmara de Passe não, porque lá dentro da Câmara de Passe continua o trabalho. Continua para os desencarnados. E assim como você chegou na casa de espírita para começar a trabalhar às 7, 8 horas da noite, já está desde manhã cedo, a equipe espiritual estava lá trabalhando. Tá? Eu vou ler aqui na frente uma coisa que parece interessante, o laboratório fluídico, que é uma câmara de passe. A câmara de passe deve ser respeitada, muito respeitada. Tá? Algumas orientações, inclusive essa é de André Luiz. Interromper as manifestações mediúnicas no horário de transmissão do passe curativo. Disciplina é a alma da eficiência. Palavra de André Luiz. Você é um médium que trabalha também naquele dia de trabalho mediúnico, né? Naquela noite de trabalho mediúnico, de desobsessão, mas hoje você está lhe dando passe. Hoje você é um passista. Você não vai entrar em mediunidade, uma manifestação naquele momento. Se você vir a aproximação, claro, todos somos médiuns, isso é inerente ao ser humano, está se aproximando de mim, uma entidade, alguma coisa, eu tenho que ter moral e controle o suficiente para mentalizar, não, agora na hora de incorporação, de transmissão, nada disso. Eu vou me manter trabalhando no passe. Agora não é hora de mediunidade. Tá? Os médiuns passistas não deverão atender a pedidos de orientação ou consultas formuladas pelos enfermos na hora prevista para a aplicação do passe. Todo o trabalho para expressar-se em eficiência e segurança reclama disciplina. Palavra de Chico Xavier. Então, assim, aquela pessoa que vê ali, está sentada na sua frente, aquele enfermo, aquela pessoa assistida, está precisando, ai moço, eu queria um conselho, eu estou sentindo tal situação, não é hora de consulta, não é atendimento fraterno. Para isso você sai da Câmara de Passe, ou antes ou depois, encaminha para o trabalhador designado para isso, para ele atender você no atendimento fraterno, para ter uma conversa, né? E de preferência que seja no mesmo dia, sem essa de jogar a conversa para a semana que vem. Atendimento fraterno. Uma hora dessa eu quero fazer um comentário aqui, uma aula só sobre atendimento fraterno.
não é agendar para daqui a uma semana, um dia assim, não. Atendimento fraterno, a pessoa precisa na hora. No máximo, espera um minutinho, acabar, alguém está sendo atendido e vai lá, alguém atende. Enfim, não vamos falar de atendimento fraterno hoje. Mas na hora do passe não é hora de conselho, não é hora de atendimento, não é hora de trocar uma ideia, nada disso. Passe é passe. Lá fora você conversa com o trabalhador ou você espera eu acabar o trabalho de passe e depois você conversa comigo lá fora. Isso já deve ser bem esclarecido, inclusive antes das palestras, né? Uma terceira orientação. Quando o paciente estiver impossibilitado, de se locomover de sua residência, a direção da instituição ou setor responsável tomará providências para o seu atendimento. Nesse caso, o médium passista deve se fazer acompanhado por outros confrades preparados para essa tarefa, para ir até a sua casa, né? Nós já tratamos disso numa aula anterior. Passe é na casa espírita. Ah, mas precisa ir lá na casa de fulano. Então tá, a gente vai formar uma equipe, no mínimo 2 pessoas, habilitados, capacitados, treinados e empenhados em fazer esse serviço. E vão lá na casa da pessoa e fazem o passe. Ok? Nós estamos falando da câmara de passe também. É conveniente que o grupo de passistas seja escalado com antecedência e ao chegarem no centro espírita já estejam preparados psiquicamente, emocionalmente e fisicamente para o desempenho das funções. E que adentre a câmara de passes pelo menos 15 minutos antes do atendimento de passes ao público. Eu falei antes, você vai chegar lá 15 minutos, meia hora, quer bater papinho, quer dar confraternização, quer dar recadinho, chegue 1 hora antes, meia hora antes, mas 15 minutos antes do passe, no mínimo 15 minutos antes, já vá para a câmara do passe, antes de começar os passes, e já toma a tua limpeza interior, elevação de pensamento, de moral. Tá? Que antes de iniciar o trabalho, o coordenador faça uma prece, não uma reza decorada, tá? Nada dessas rezas de outras, com todo o respeito, de igreja católica, protestante, xamanismo, benzimento. Uma prece elevada, aquela prece que eu falei lá na primeira aula já, sobre elevar o pensamento, fazer uma prece sincera do próprio coração, da própria mente. Tem essa de rezas decoradas. Então, antes de iniciar o trabalho, faça uma prece e leia em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho pequeno, ou um livro da série do Pão Nosso, Fonte Viva de Emmanuel. E logo após, todos devem ficar em oração mental e boquinha fechada. Tá? Para um bom andamento do trabalho de passe, para que tudo dê certo, tá? Temos que ter horário, confiança, harmonia interior e respeito. 4 coisas aí fundamentais, tá? No tocante à pontualidade, devemos lembrar que os assistentes do plano espiritual não estão disponíveis unicamente para o nosso auxílio. Se insistirmos na indisciplina, eles passarão adiante à procura de núcleos e companheiros que tenham em melhor apreço a noção de responsabilidade. Atrasou o passe, estava marcado para aquela hora. Um exemplo, estava marcado o passe para as 7 horas da noite, 19 horas. Não é 19h05 e nem 18h55, é 19 horas. A hora da prece inicial é às 19 horas. A leitura do Evangelho, Pão Nosso, Fonte Viva, é às 19 horas. Não é mais tarde que isso. Tá? Se começar a falhar, porque faltou energia, porque caiu uma tempestade, porque o João está chegando daqui a 2 minutinhos, ele precisa entrar no passe. O passe começa às 19 horas, é às 19 horas. Começa sem o João, deixa o João lá fora que na próxima rodada ele entra, não tem problema. Ah, mas o diretor da casa não chegou, o palestrante. O passe começa às 19 horas, para isso que tem dirigente, para isso que tem recepção, para isso que tem orientador, para isso que tem muitos trabalhadores. O que mais tem na casa espírita é trabalhador. O que estão na câmara de passe é para dar passe, não se preocupa com o que está acontecendo lá fora. Tá? Respeito, tá? A sala de passes, enquanto ela está invisível aos nossos olhos, abriga um laboratório de recursos fluídicos, tá? É que nem eu falei antes, abriga um laboratório gigante, recursos fluídicos, que são os medicamentos.
Muitos dos preparados fluídicos são particularmente sensíveis às emanações mentais. Olha que interessante que nos é colocado aqui. A palavra desrespeitosa ou grosseira pode trazer prejuízos maiores do que se pode imaginar. Assim como determinados medicamentos, para serem conservados, exigem condições e temperaturas adequadas, também os preparos fluídicos deterioram sobre ambientes moralmente poluídos. Quando você é diabético, a insulina tem que ser guardada na geladeira. Mas quando você vai na casa espírita tomar um passe, os fluidos que estão ali, eles não precisam ir para a geladeira. Não importa se está frio, se está calor, se está abafado, se tem ventilador ou não tem. Nós estamos na Terra. Aqui tem inverno, verão, outono, primavera, não importa. Os fluidos que estão sendo direcionados, guardados, manipulados para nós, eles não sofrem alteração com isso. Eles sofrem alteração com as nossas emanações mentais, com as nossas palavras, com aquelas gracinhas que são feitas na Câmara de Passe, com aquelas conversinhas paralelas, com aqueles avisos que o dirigente espírita dá dentro da Câmara de Passe, antes ou depois do passe. Câmara de Passe não é para isso, Câmara de Passe é para passe. Tá? Às vezes eu sou meio enfático falar isso porque eu tenho meus motivos. Ok? Os fluidos que estão ali reservados naquele laboratório gigantesco são para o nosso refazimento, são o nosso remédio. Nós não podemos estragar esse remédio. Eu quero me fazer entender por isso. Tá? De outra parte, assim como nós deterioramos esses recursos fluídicos que estão ali, toda a emanação de fé, esperança, de amor e de serviço, toda prece sincera levada a efeito dentro da Câmara de Passes é contribuição valiosa. Vai melhorar ainda mais os recursos fluídicos. Mesmo quando não esteja sendo ministrado o passe, lembre-se de que trabalhos assistenciais continuam a ser operados pelos planos superiores da espiritualidade. Portanto, devemos ver na Câmara de Passes um templo de trabalho santificante da medicina espiritual, onde damos e recebemos, cooperando com Deus na justificativa do mandato que recebemos. Não vou nem fazer comparação com hospitais, que é praticamente a mesma coisa. Né? Nós vamos entrar num assunto agora chamado autopasse. Vocês vão lembrar de alguma coisa que eu falei em outras aulas lá sobre o médium passista, o trabalhador precisar deitar ali ou sentar para tomar um passe uma vez, duas vezes. Olha só, o autopasse, no sentido espiritual do termo, existe. E como é ele? É, em técnica, o mais simples de todos, mas em execução, às vezes, nem tanto. Trata-se de oração, de prece sentida, religiosa, salutar, verdadeira e pura. A oração é sempre um passe, um autopasse. Em geral, não é quem ora para si mesmo que é curado, é quem ora pelos outros. Nós estamos aqui dando essa aula, eu dando essa aula, e muitos espíritos desencarnados aqui também assistindo, e vocês aí do outro lado do vídeo. Nós estamos recebendo um passe, porque nós estamos em prece, nós estamos com um assunto de alto valor moral, nós estamos falando coisas sérias, coisas divinas. Então nós estamos recebendo fluidos neste momento. Imagina numa casa espírita, você ficou lá durante aquela palestra toda, ouvindo aquelas coisas maravilhosas, aquelas exemplificações, o palestrante veio de longe às vezes, você ficou ali em prece, atendendo, aí você vai para a Câmara de Passe, e o trabalhador que está ali, ajudando, auxiliando, coordenando, o dirigente, desde o recepcionista, né? Todas aquelas pessoas que estão ali, elas estão trabalhando, elas estão sendo tratadas, elas estão recebendo um passe. Todos os presentes eles estão recebendo um passe, inclusive os desencarnados. Daí a minha contradita de que para que um trabalhador vai
ocupar uma cadeira de passe ou uma maca de passe. Se ele está precisando tomar passe, ele não está bem. Um passe específico para ele. Eu não estou bem, estou irritado. Então você não vai dar passe. Hoje você vai tomar o passe, você vai receber o passe. Então você não trabalha hoje. Você fica lá, assiste a palestra, depois da palestra você vem aqui, junto com todos os outros, e vai tomar um passe, como todos os outros. Então você não vai dar passe hoje. Mas quem trabalha não precisa de passe. Pode até tomar passe, mas não precisa. Você já está recebendo o passe o tempo todo ali. Está trabalhando. Não sou eu que estou dizendo isso. Está aqui, ó. A prece é... A prece é um pensamento. Quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamado o concurso de bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. Palavras de Allan Kardec. Tá? Para curar pela ação fluídica, hoje eu estou trocando a língua. Para curar pela ação fluídica, os fluidos mais depurados são os mais saudáveis, desde que esses fluidos benéficos são dos espíritos superiores. Então a ajuda deles é que é preciso obter. Por isso, a prece e a invocação desses espíritos são necessárias. Mas, para orar, e sobretudo orar com fervor, é preciso fé. Para que a prece seja escutada, é preciso que seja feita com humildade e dilatada por um real sentimento de benevolência e caridade. Allan Kardec. Por isso que essas palavras são um pouquinho difíceis aqui, porque Allan Kardec naquela época era assim que se escrevia. E é para isso que eu estou aqui, para traduzir isso para vocês. Acredito que não seja necessário, mas a partir do momento que você faz a fé com humildade, com caridade, com intenção de auxílio, tá? Com intenção de ajudar, a prece ela é escutada e com certeza, mas não tenha nenhuma sombra de dúvida, você vai ser bem atendido, você vai poder executar um trabalho maravilhoso, seja no autopasse para você mesmo, ou seja ali no passe para aqueles enfermos que estão ali à sua frente, precisando de você. Né? Para encerrar a nossa aula de hoje, a vestimenta do passista. Por favor, trabalhadores e dirigentes de casa espírita, escutem. Vestimenta do passista. O médium precisa vestir-se de branco para os trabalhos mediúnicos ou de passes? Para qualquer trabalho dentro da casa espírita. Trabalho mediúnico, trabalho de passe, trabalho de atendimento fraterno. Segundo Herculano Pires, que todos vocês conhecem, a roupa branca nenhuma influência vibratória exerce em relação aos espíritos, que sintonizam as emanações da mente, as irradiações da conduta. Palavras de Herculano Pires. Olha o que nos diz André Luiz. O espírita não se prende às exterioridades. André Luiz. Olha o que fala Allan Kardec. Todas as fórmulas são meras charlataniaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, sem talismã, que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Allan Kardec. Ok? Não vou nem traduzir. Né? Nós estamos chegando no nosso limite, terminamos a nossa parte de hoje e semana que vem, na próxima quinta-feira, nós vamos tratar sobre a corrente mediúnica e outros detalhes de quando o enfermo se descontrola, acaba sendo um médium descontrolado, né? Vamos falar sobre benzeduras, água fluidificada. Está ficando legal, na nossa aula está ficando bacana, eu estou gostando muito de fazer isso. E estou mais feliz ainda porque vocês estão aqui me aturando. Gratidão para todos vocês, meus irmãos. Gratidão, sobretudo, ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus Cristo, por ter nos permitido executar esse trabalho hoje com tanta alegria e com tanta vontade. Que possamos todos ter uma excelente noite de quinta-feira e uma semana maravilhosa pela frente. Vamos com Deus. Assim seja.